Mateus capítulo 9, versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Preste bem atenção. Quando nós olhamos o contexto bíblico, quando Jesus ele vem à terra, ele encontra o seu povo em um caos completo. Primeiro nós podemos enxergar que havia um caos político em Israel. Israel estava sem governo. Roma dominava Israel. Havia um fantoche por nome de Herodes, que havia feito um acordo com César, com o imperador romano, dizendo: olha, eu cuido, vamos fazer um acordo, e quando for preciso eu uso a nossa mão de guerra, os nossos homens, para batalhar as suas guerras. E os impostos eram impostos muito pesados. A primeira crise, havia essa crise política. E quando eu falo de crise política, parece que eu estou falando do Brasil. Jesus ele encontrou uma crise política, Israel sob domínio romano. E o pior de tudo, além dessa crise política, Jesus ele encontra um império opressor. Jesus ele deve ter visto amigos ou até mesmo parentes sendo assassinados, porque naquela época havia muita revolta dos camponeses. O povo não aceitava o domínio romano opressor sobre os territórios de Israel. E muitos camponeses levantaram-se vários grupos. Havia até um discípulo de Jesus que participava, que fazia parte desse grupo, que era dos Zelotes. Havia os Macabeus, como tantos outros que pegavam a espada para defender a sua nação. E Jesus ele nasce exatamente nesse contexto. Havia também uma crise econômica a tal ponto em que havia dois tipos de tributo. O povo tinha que tributar para Herodes e para César, para Roma, e além disso havia os tributos religiosos. E muitas pessoas, Jesus foi criado em um lugar extremamente pobre, que era Nazaré. Nazaré era um lugar onde havia muitas pessoas em estado de miséria. Tanto é que quando Jesus ele se encontra-se com Natanael olha e diz: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas não sabia ele que ali estava o Rei dos Reis e Senhores. Havia uma crise econômica a tal ponto em que eu acredito que Jesus possa ter passado até mesmo necessidade de pão, para se cumprir a profecia de Isaías. Ele cresce em uma crise econômica. E além disso, havia também uma crise religiosa. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor estava em silêncio na terra. Havia 400 anos de silêncio, aonde não tinha nenhuma voz profética. E quando não há voz profética, a Bíblia diz que o povo se corrompe. E a corrupção religiosa era tão grande em que todos os sacerdotes, todos aqueles que eram líderes do povo religiosos, estavam vendidos e comprados. Eles viviam, cobravam impostos, oprimiam pela religião. Eles matavam em nome da religião. Jesus aparece e havia dois grandes grupos importantes, por nome de saduceus e fariseus, que serão inimigos ferozes de Jesus.
que iriam frequentemente para o embate tentando desmoralizar a liderança e a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia uma crise religiosa, porque não havia autoridade dos céus, não havia visão, não havia profetas. E quando aparece um profeta, aparece no deserto gritando e dizendo: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma voz solitária. E Jesus ele chega e encontra o templo somente em ritos, somente em formalismo. Jesus, ele encontra de fato o seu reino, o reino de Israel, no qual ele era rei. Ele veio para reinar, mas ele não foi aceito pelos seus. Ele encontra totalmente desorganizado, mas ele diz: melhor do que o reino terreno, vem vindo o reino celestial. Quando eu olho para o capítulo de número 9, eu preciso acelerar por conta do horário, e eu preciso trazer para vocês duas práticas que é necessário para nós jovens, se nós quisermos trazer uma revolução para a nossa geração. A Bíblia diz que Jesus, ele é questionado por alguns discípulos de João, dizendo, porque a religiosidade era tão forte, que tudo que era espiritual tinha se tornado em formalismo. E quando os discípulos de João, eles questionam Jesus, eles chegam até Jesus e dizem: Senhor, por que nós estamos jejuando e os seus discípulos nem jejuar, não jejuam? Por que, Senhor? Aí o Senhor olha para eles e diz: como pode o noivo estando com eles jejuar? Quem está com o noivo se deleita, quem está com o noivo se alegra, quem está com o noivo tem plenitude de alegria. Oh, alamachau, calamanda, kewinaraia. Eu estou sentindo a presença de Deus, estou começando a sentir um mover do Espírito Santo aqui nessa noite. Jesus está dizendo assim: ó, o meu evangelho, ele não é o evangelho de tristeza. As minhas ferramentas, elas não são formais. Tudo que eu faço não é por formalidade, não. Mas o que eu trago é revelação, é espiritual. Não é nada humano, não. É espiritual. Oh, e eles não conseguiam enxergar que os discípulos desfrutavam de um momento, que os discípulos estavam desfrutando da presença. Irmão, eu acredito, jovens, que aqueles discípulos, aqueles 12, aqueles que caminhavam com Jesus, eles foram privilegiados. Imagine você caminhando com Jesus, pegando na mão de Jesus, ou como João, deitando no ombro dele. Não tem como ficar triste, não. Era momento de alegria, de gozo e de plena comunhão. Mas os opositores, eles queriam que os discípulos fossem formais. E eles pegaram o jejum ele era feito uma vez por ano, segundo o mandamento. E o jejum era feito no dia da expiação, e era símbolo de tristeza, era símbolo de humilhação, era símbolo de aquebrantamento. Aí Jesus disse assim: olha, eles estão aproveitando que eles estão comigo, eles estão em plena alegria, em plena comunhão, mas chegará o dia que o noivo será tirado, aí eles terão que jejuar. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que Jesus, ele estava trazendo uma revelação. Jesus, ele estava dizendo: olha, vem vindo algo novo aí, que não é algo materializado, porque o homem é comum materializar as coisas. Se você olhar o povo antigo, todas as vezes que o povo de Israel pecou contra o Senhor, todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, era porque eles precisavam materializar Deus.
Eles precisavam pegar Deus e fazer um bezerro de ouro. Eles precisavam que Deus fosse Baal, ou que Deus fosse um Deus pagão. O homem precisa, isso é natural, de materializar. E Jesus está dizendo: não, o que é meu não é materializado, mas o que é meu é espiritual, é revelação. Tem alguém aqui que está tendo revelação? Tem? Xalalamai. Eles pegaram jejum e começaram a formalizar. E Jesus, em Mateus 6, ele começa a repreender e dizendo para jejuar: não jejue como eles, não vá com o rosto, com a barba grande, não fiquem triste, cabisbaixo, para dizer que está em jejum. Não, ninguém precisa ver. Quando jejuares, jejura no particular. Quando orares, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com ele no particular. Jesus, ele começa a trazer uma reinterpretação da lei. Eu estou sentindo ele aqui, lá baixava a calai. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Shaya. Estes jovens são teus, a igreja é tua. Aleluia. E Jesus, ele diz assim, ó: vem vindo algo novo, e o novo que eu tenho não cabe. O novo que eu tenho, ele não cabe em algo que é formal, em algo que é moldado pela mão humana. Uma vez eu ouvi o pastor Douglas do ETDA dizendo que a doutrina, ela não molda o evangelho, mas o evangelho, ele molda a doutrina. A doutrina, ela não molda o evangelho, mas o evangelho, a palavra, o novo, ele molda tudo. Jesus, ele percebe que o coração dos fariseus não estava preparado para receber o novo do Senhor. Diga assim: eu quero receber o novo. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para receber o novo. E nessa noite eu quero trazer 2 objetivos que nós precisamos colocar como desafio diário. 2 objetivos que, como cristãos, se nós não temos, nós estamos verdadeiramente caminhando em vão. O primeiro objetivo é que nós precisamos ter visão. Diga: visão. Quando eu falo de visão, eu falo de enxergar. E a visão, meus irmãos, ela faltava para os fariseus. Se nós olharmos em Mateus capítulo 15, verso 14, Jesus, ele um dia traz uma mensagem e os fariseus se escandalizam de Jesus, porque assim muita gente se escandaliza. Quem não tem visão, ele é cego, ele se escandaliza com o evangelho, porque o evangelho, ele é loucura para o homem comum. Aleluia. Como pode alguém morrer na cruz por mim? O evangelho, ele é loucura para nós. E a Bíblia diz que então Jesus olha e diz: não, deixe eles, porque eles estão cegos, e cegos são guias de cegos. Muitas das vezes nós estamos cegos espiritualmente. Muitas das vezes nós estamos na igreja, nós carregamos a Bíblia, nós acreditamos em tantas coisas, mas ainda nós não temos visão. E pastor, e como que eu faço para ter visão? A visão, meus irmãos, ela é a ausência de luz. Se nós apagássemos tudo aqui e não tivesse um pinguinho de luz, nem um rainho de luz, ficaria impossível nós enxergarmos. Ficaria impossível eu olhar para vocês olharem para mim, porque a visão, ela só é possível aonde a luz. Aonde a luz? E a luz, ela é ligada a revelação. Quando eu falo de luz na Bíblia, eu estou dizendo sobre revelação. Aonde a luz, a revelação. E eu tenho uma notícia para você. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus vai dizer assim, ó: eu sou a luz do mundo.
Amachau, acalamachau e dalamaia. Eu não ouvi o glória a Deus da igreja. Eu não ouvi o seu glória a Deus. Você pode levantar a mão e dar um glória aí. A luz, ela é símbolo de revelação. E sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: eu sou a revelação. E os fariseus não conseguiam enxergar, porque Jesus, ele é a revelação de Deus para nós. Aleluia. Se você não consegue enxergar Jesus, nós não temos a revelação do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é a nossa revelação. Os patriarcas, eles caminharam por revelação, pela manifestação. A Bíblia diz que Deus se manifestava em visões e revelação. E nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma revelação especial para a sua vida. Ele tem uma revelação. Se você quer, levante a mão, levante. Oh, quem sabe tem alguém aqui pensando em desistir, dizendo: eu vou voltar atrás, pastor, eu vou desistir da minha caminhada. Mas Ele está dizendo: não, filho, eu estou aqui. Enxergue Ele agora, tenha visão. Oh, os profetas tiveram revelação. A revelação mais cônica da Bíblia está em Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías, ele vai um dia no templo para orar, para suplicar ao Senhor. E quando ele chega no templo, que ele se coloca de joelhos, ele levanta a cabeça de novo. E quando ele levanta a cabeça, a Bíblia diz que ele começa a gritar dizendo: ai de mim, pobre pecador, porque os meus olhos viram o Rei. Oh, você não pegou ainda, você já está dentro do templo. Abra os olhos espirituais nesta noite. O Senhor quer abrir tem colírios do céu aqui. Tem colírios do céu aqui. Há uma nova revelação. Aleluia. Eu quero orar a oração de Eliseu, porque tem muita gente que está na igreja. O pai é crente, a mãe é crente. Eu estou com uma geração que ouviu falar de milagres. Eu estou com uma geração que ouviu falar que paralítico andou. Eu estou com uma geração que ouviu falar que mortos ressuscitaram. Eu estou com uma geração que já ouviu falar que alguém fala em línguas estranhas, mas caminhava, via milagre como Geazi, caminhava com o profeta, havia tantas coisas, mas não enxergava nada. E um dia de manhã ele vê a cidade de Samaria cercada, e ele chega desesperado. E Eliseu dizendo: Eliseu, aleluia, está cercado, acabou tudo, não tem mais jeito. Eliseu põe a mão na cabeça dele e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E ele orou dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Abre, Senhor, abre os olhos destes jovens para que eles vejam. Abre os olhos destes jovens para que eles vejam. O Senhor está abrindo o olho de alguém aqui nessa noite. O Senhor está abrindo os olhos de alguém aqui nessa noite. Abre os nossos olhos. O nosso segundo objetivo: crente que não tem visão, meus irmãos, ele não tem entendimento. Nós só temos entendimento. Nós só podemos sofrer a metanoia. Nós só podemos ter a transformação de mentalidade quando nós recebemos a revelação do Evangelho. Se não houver esta visão, nós não temos capacidade de ter o entendimento, do que é o Evangelho, de ter a revelação de Jesus Cristo.
Nós já ouvimos falar, alguém já ouviu falar sobre cosmovisão? Cosmovisão é como você enxerga o mundo, é como você tem é formado as suas convicções, os seus princípios, o seu intelecto, a sua forma de olhar o mundo e tomar as suas decisões. Nós não conseguimos ter entendimento do Evangelho se a nossa visão estiver obscura, mas a partir do momento que nós temos visão, aí sim acontece a metanoia, a transformação de mentalidade em nossas vidas. E deixa eu te dizer uma coisa: conhecimento não é entendimento. Tem muita gente que conhece, que decora, que tem muito conhecimento, um acervo de conhecimento muito grande, mas não tem entendimento, porque o entendimento é a prática daquilo que você conhece. E muita gente conhece, mas não consegue, aleluia, colocar em prática aquilo que você recebeu. A Bíblia diz que Israel é tirado da terra do Egito. Deus tinha um novo para Israel. Deus tinha liberdade. Deus estava dizendo: eu estou tirando vocês da escravidão para vocês serem livres. O Senhor estava dizendo: olha, a partir de hoje vocês não estão mais debaixo do jugo do Egito. E a Bíblia diz que Deus tira eles com mãos fortes. Não existe tantos milagres, tantos fenômenos naturais acontecendo nem no Antigo e nem no Novo Testamento como o povo de Israel viu. Eles viram, meus irmãos, Deus sustentar eles com pão descendo do céu. Eles viram codornas ser levadas para o acampamento de Israel para eles comerem carnes. Eles viram água nascer da rocha. Eles viram milagres maravilhosos, porém eles não tinham mentalidades. Eles enxergavam, eles viam, mas eles não conseguiam digerir aquilo. Eles estavam livres, mas a mente deles era de escravo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque eles eram livres, mas eles tinham uma mentalidade de escravo. E precisou morrer toda aquela geração e nascer uma geração que era livre, que tinha mentalidade de livres. Alguém entendeu aí? Deixa eu ver. Há uma geração que está nascendo, que a sua mentalidade é livre. Apenas 2 homens que estavam no Egito, mas quando foram na terra prometida, eles olharam e disseram: isso aqui é nosso. Caleb e Josué, eles entenderam, aleluia, que eles eram livres, que havia liberdade no Senhor. Levante a mão, diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. E é possível que o nosso entendimento, que o entendimento das pessoas, o que o diabo mais opera é em cegar a nossa visão e o nosso entendimento. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nessa noite Deus trouxe uma geração que está enxergando glória, que teve um encontro com Cristo, que está tendo uma revelação do evangelho. Em Lucas capítulo 24 e versículo de número 45, e diz a palavra: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Nessa noite o Senhor vai trazer entendimento para esta geração. Nessa noite o Senhor vai trazer entendimento para nós impactarmos esta geração que precisa ouvir a palavra de Deus.
caminhar para a conclusão. Odres velhos rompem. Jesus estava dizendo: não é compatível a nova aliança com a antiga aliança. Quando nós olhamos Mateus capítulo 5, Jesus ele faz uma releitura da lei. Jesus ele faz uma reinterpretação da lei. E ele está dizendo, quando ele se reúne com os seus discípulos na última ceia, ele pega o vinho e diz assim: eis aqui o sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Oh, eu estou sentindo ele aqui. Eis aqui o meu corpo que é partido por vós. Ele está dizendo: o judaísmo não cabe mais. A religião, ela vai dizer uma coisa, as instituições podem dizer uma coisa, mas Jesus, que é o evangelho em pessoa, ele está dizendo: eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Eu tenho algo novo. Aleluia. O evangelho ele vai contra as nossas convicções. O evangelho ele vai contra as nossas convicções. Muitas das vezes eu converso com a liderança do Expansão e eu digo: olha, muitas das vezes as nossas convicções, elas cegam a nossa visão, elas cegam o nosso entendimento. Deixa eu te dizer uma prova disso. O homem que era convicto, Paulo, fariseu desde a sua infância. Deixa eu te dizer uma coisa: o fariseu, ele era enviado para estudar quando ele tinha 9 anos de idade. Acredita-se que Paulo, com 9 anos, já estava nos pés um dos maiores mestres da época, rabino da época, que era Gamaliel. E ele cresce fariseu. A Bíblia vai dizer, ele vai dizer lá em Filipenses, dizendo: não, era um dos melhores da minha época. Alguns acreditam que ele tinha 2 PhD em teologia para a sua época. E de repente, aleluia, ele está indo dizendo: não, eu preciso ir contra o caminho, eu vou contra eles. A convicção era de que ele estava certo. Não, eu preciso defender a minha religião. E ele matava em nome da religião, ele lançava os crentes da prisão. E ele estava indo no caminho, meus irmãos, de Damasco. Oh, aleluia. Ele estava indo no caminho de Damasco para prender crentes. E quando ele está indo no caminho, aí vem a revelação. O evangelho, a palavra não convenceu Paulo. Paulo ouviu o sermão de Estevão. Ele estava lá quando Estevão estava pregando, mas Jesus disse: não, deixa esse comigo, porque eu vou ter um encontro com ele. A partir de hoje eu vou mudar as suas convicções. E quando ele vai no caminho, quando ele vai caminhando, aleluia, ele vê Jesus no caminho e diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ele cai com a cara no chão, cego, porque a partir daquele momento ele estava cego para o mundo, e uma nova revelação havia na sua vida. Nessa noite há uma nova revelação. Há uma nova revelação. Quantas pessoas estão matando em nome de Deus? Quantas pessoas se levantando contra a diretoria da igreja em nome de Deus? Quantas pessoas se levantando em nome da religião? Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele tem uma nova revelação. Ele tem uma nova revelação. Quantas pessoas se levantando e apontando, dizendo: não, esse aqui é carnal, esse aqui eu prefiro ele fora do que ele na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: você não teve encontro com o evangelho ainda, mas ele está no caminho te esperando. Ele está no caminho te esperando, e hoje ele vai mudar. Ele vai mudar.
Oramai quem manda lamai, showa lamai, clando lamai. Eu estou cansado de perder. Eu estou cansado de ver pessoas matando em nome da religião, irmão. Mas nessa noite o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos fortalecer e trazer uma nova revelação. Após o encontro, por isso que eu digo que as nossas convicções, precisamos abrir muitas das vezes mão das nossas convicções. Lá na frente, depois de convertido, depois que ele recebe a revelação, Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: olha, para mim alcançar a visão, eu tive que abrir mão daquilo que era lucro, eu tive que abrir mão daquilo que era precioso para mim. Filipenses 3, 7, eu tive que abrir mão de tudo para poder ter o conhecimento de Cristo. Oh, tem alguém querendo ter conhecimento de Cristo aqui? E a partir daí, aí ele vem lá em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: ó, conheci um homem em Cristo que há 14 anos, eu não sei se foi em espírito ou se foi em carne, mas foi levado ao céu e viu coisas infalíveis que não é lícito contar aos homens.